Aleluia. Saúde, amada igreja, na paz do Senhor. Queridos irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia no livro segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 15. No versículo 17 a seguir. Aleluia. Amém, irmãos? E, tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm pão abundância, têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos seus jornaleiros. E levantando-se foi para o seu pai. Quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe diz: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai diz aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestiu-a, e pondo-lhe anel na mão e alparca nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o. Então comamos e alegramos-nos. Amém? Aleluia. Podeis tomar os assentos. Louvo a Deus pela vida do pastor em Recife, pastor Antônio José Veiga, nosso segundo vice, pastor Vicente Pedro, demais colegas dirigentes, pastores adjuntos, obreiros, em geral, plenária que nos ouve. Constitui para mim uma grande alegria, em primeiro lugar. Eu quero agradecer a Deus por me conceder nessa noite essa oportunidade de estar nessa tribuna para ministrar a palavra de Deus. Não há um privilégio maior do que nós, homens, falar do amor de nosso Deus. Isto é tão maravilhoso porque os próprios anjos pediram para que pudesse pregar o Evangelho, mas não foi lhe concedido esse direito, porque era eu, você e nós que teríamos esse privilégio. E nesta noite o Senhor colocou no meu coração, quando o irmão falou que eu ia ministrar, aleluia, me colocou esta palavra, capítulo 15 do livro de Lucas. Ele conta a história, 3 parábolas em um só capítulo. Ele fala de 3 percas: perca da ovelha, perca da dracma
e o filho pródigo, perca do filho. Mas também nos alegra nessa parábola que houve 3 regozijos. O pastor regozijou, porque encontrou a ovelha que estava perdida. A mulher se alegrou, porque encontrou a dracma que tinha perdido. E o pai alegrou, porque o filho voltou aos seus braços. Então isso nos alegra, porque nem tudo que está perdido. Porque nós temos um Deus no céu que se preocupa. Eu tenho um tema, desde quando eu aceitei o Senhor Jesus, sempre falando ele, que Deus não ama o pecado, mas Deus ama o pecador. Enquanto a pessoa está respirando, ele ainda tem oportunidade de salvação. Aleluia, louvado seja Deus. Aprendemos uma lição de valores. A ovelha, uma criatura sem inteligência, valia mais do que imaginava. A moeda, um objeto sem vida, tinha importância aos olhos da sua possuidora. O filho que desprezara o pai descobriu que era amado sem merecer. Aleluia! Quantos filhos, no sentido espiritual, aqui, lembrando, quantos colegas que chorou conosco aqui nesse púlpito, nessas poltronas, e por isso ou por aquilo hoje está lá na sarjeta, já não tem mais prazer, deixou a casa do pai. Falando em filho espiritual, deixou a casa do pai, hoje está lá alimentando das iguarias do mundo. Mas eles ainda não estão perdidos. Às vezes esse pastor, nós pastores, o sumo pastor que é o Senhor Jesus, ainda vai se alegrar porque ele ainda tem a oportunidade de voltar à casa do pai. Ele ainda tem essa oportunidade. E não falando em filhos biológicos, que às vezes deixa de ouvir o conselho do pai, conselho dos genitores, e sai por aí, e quantas vezes os pais não têm prazer, às vezes, de almoçar, de jantar, de ter um sono tranquilo. Quando o carro buzina ou bate na porta, a gente já fica pensando que vai receber uma notícia ruim. Nos traz preocupação. Nos traz preocupação. Mas conforme eu falei que entre essas percas houve regozijo, se ainda está vivo, nós vamos regozijar, porque o Senhor Jesus vai salvar. O Senhor Jesus vai trazer de volta. Aleluia, que cada um tem o seu valor. Aquela ovelha tinha um valor, aquela dracma tinha um valor, o filho tinha valor. Aleluia. Porque essa parábola está dividida em 3 partes. Está assim dividida porque não podia ser uma só ou mesmo 2, e apresentar toda a verdade. Veremos isto estudando a condição e a experiência e a redenção do perdido. A condição do perdido, aprendemos da ovelha, que todos estamos perdidos por nossas próprias ações.
Paulo, escrevendo aos Romanos, disse que não havia nenhum justo sequer. Todos nós estávamos perdidos pelas nossas próprias ações. Da moeda que somos sem vida espiritual por natureza, e que por natureza somos mortos em delitos e pecados, do filho que estamos perdidos por escolha. Aleluia. A tendência de quem deixa a casa de Deus, às vezes é colocado efeito no círculo de oração, às vezes é no pastor, às vezes é no obreiro, mas não é nossas próprias ações que nos leva a estarmos perdidos. Aqui nós vimos o que aquele jovem, aleluia, aquele jovem era 2 filhos, pai. E aquele jovem chega para o pai e diz: pai, eu já dou conta de administrar os meus bens. Eu já dou conta de tocar minha vida. Hoje tem filhos que agem dessa mesma maneira. Eu já dou conta de me administrar, eu quero que o Senhor me dê a parte da minha herança e eu estou indo embora. Eu creio que nisso aqui a Bíblia não conta, mas houve muitos argumentos daquele pai para aquele filho. Houve muitas reuniões. Mas por fim o pai resolveu entregar aquilo que era de direito. E aquele jovem sai mundo afora. E dessa semana eu estava falando para meu filho, a casa do meu filho parecia uma feira, todo dia tinha pessoas, e ele quebrou o pé. E eu falei: meu filho, cadê os seus amigos? Cadê seus amigos? Eu perguntei para ele: cadê os amigos? Ele disse: pai, só 2 que estão vindo aqui todo dia me ver. Eu disse: isso é uma lição. Nem todo mal é mal. Aí você está aprendendo uma lição de vida. E enquanto você tem dinheiro, enquanto você está fazendo isso e aquilo, você tem muitos amigos. Mas quando você cai em uma dificuldade, os amigos vão embora. Todos nós temos essa experiência. E aqui aconteceu com esse jovem. Enquanto ele tinha dinheiro, enquanto ele tinha bem, estava tudo bem, cercado de amigos, de festa, de lazer. Mas o dinheiro acabou. Isso aqui está contando uma história, foi o próprio Jesus que contou a história, e lá no Oriente, lá, um judeu cuidar de porco era uma humilhação muito grande, não era, pastor Cláudio? O porco para eles era imundo. Está contando a história aqui de um judeu. O próprio Jesus contou essa história. Mas a carência, a necessidade dele era tão grande que ele chegou ao ponto de se agregar a um criador de porcos. Ei, jovem que me ouve nesta noite, não despreze o conselho do papai nem da mamãe. Não despreze. Porque lá fora não é brincadeira. E ele ali agregou com o intuito de alimentar das alfarrobas que sobrava dos porcos. E diz a Bíblia que nem isso eles lhe davam. Mas o que me chama a atenção, Derli, evangelista Derli, pega para você, tá? É que aquele moço caiu em si. Ele ali, naquele sofrimento, ele caiu em si, conforme nós lemos.
Quantos jornaleiros de meu pai, ou que sejam empregados, têm pão com fartura, e eu aqui pereço de fome. Estava quase morrendo de fome. Mas o que nos chama mais atenção é porque esse jovem, ele só não pensou, ele só não falou, ele agiu. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Aí ele descobriu, conforme nós lemos, que ele era amado sem saber que era amado. E ter com meu pai, chegando ali, direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Não quero que me trata como filho. Mas aquele pai tinha tudo de bom já preparado para aquele filho. Tinha uma veste, tinha um anel, tinha sandália, alparca, e tinha um cevado para regozijar. Juntos. Irmãos, acontece que aquele jovem, ele tinha mais sensibilidade com aquele outro filho que ficou em casa. Aquele filho não tinha amor pelo pai, aquele filho, ele não sabia valorizar o que ele tinha. Certamente que esse pai era rico, tinha muita coisa, e o que ele vai pedir? Um cabrito, para alegrar com os colegas. Um cabrito, o que vale um cabrito? E o Papai do Céu, ele tem cevados para nós, ele tem coisa grande para nós. Ele não tem cabrito, ele tem coisa grande para nós. Bendito é o nome do Senhor. Louvado seja Deus. A experiência do perdido na primeira história, pensamos na miséria do perdido, na segunda, na sua insensibilidade, e na terceira, no seu remorso. O resgate do perdido, mais um motivo para sermos a parábola dividida em 3 partes. É para revelar a Trindade. Na primeira parte, o Filho redime. Na segunda, o Espírito opera e restaura. E na terceira, o Pai recebe. Oh, aleluia! Por isso que foi dividido em 3. Aleluia! O que nós lemos, irmãos? Aleluia! Na primeira parte, o Filho redime. Na segunda, o Espírito opera e restaura. E na terceira, o Pai recebe. Foi o que aconteceu. Aleluia, louvado seja Deus. O pregador do Evangelho deve notar o que falta nessa parábola do perdido e achado. Nada se diz sobre a base do perdão, o sangue derramado, uma obra redentora e consumada, a justiça divina. Aleluia, louvado seja Deus. Por isso, meus irmãos, eu te trago esta palavra aqui, aleluia, que nem tudo que está perdido é perdido. Ainda há esperança. As mamães que têm os filhos distanciados, como eu tenho, as esposas que têm esposos distanciados, como muitas irmãs têm, os papais, o que nós devemos fazer é estar intercedendo por eles. Todo dia, eu tenho uma oração que eu faço. Pai, todo dia pela manhã eu faço essa oração. Pai, os meus filhos é a herança da minha mocidade. Porque só jovens, quando a gente é moço, tem filhos, né?
E o Senhor não me deu eles para perdição. O Senhor me deu eles para a salvação. E Deus tem trabalhado. Deus tem trabalhado e meus filhos vão chegando de 1, de 2, graças a Deus. Deus está salvando os meus filhos. Deus está salvando os meus filhos. Como aconteceu com esse jovem. Cada um dos nós vai cair em si. E vai sentir saudade da igreja. Meus filhos todos já foram salvos e batizados no Espírito Santo. Mas quando chegaram na cidade, embriagou com as coisas da cidade e foi se afastando. Foi se afastando. Como esse jovem, quando viu a riqueza que ele tinha direito, ele saiu. Mas o que aconteceu? O pai regozijou. E nós também vamos regozijar. Senhora que tem seu esposo, que ainda não é crente, você vai regozijar vendo o teu marido aqui adorando a Deus contigo. Mãe vai estar aqui vendo os filhos adorando a Deus com ela. Pais vai ver filhos adorando. Amigos vai ver amigos aqui. Mas o que nós temos que fazer, igreja? É estar intercedendo por eles, entregando eles na mão do Senhor. Aleluia, aquele pai nunca deixou de orar. Segundo a história, não está na Bíblia, que diz que todo dia ele saía na varanda da casa e olhava para o lado que aquele filho tinha saído. Pastor Arnaldo, muita gente aqui conheceu o pastor Arnaldo, foi meu pastor um dia. Ele tinha um testemunho de uma irmã lá da beira do Parnaíba, no Paraná. Eles tinham um casarão, alicerce, o soalho era de madeira. Naquele tempo não tinha porcelanato, não tinha cerâmica, era madeira, fazia aquele soalho da casa. E dizia ele no testemunho que aquela mulher trabalhava no circo de oração. E ela era mãe de 2 filhos, todos 2 distanciados, o pai já tinha partido, crente. E ela todo dia orava, pedindo a Deus para trazer aqueles filhos dela de volta. E ela ia tão longe que ela dizia, Senhor, eu não quero partir deixando meus filhos desviados. Mas às vezes a gente pede as coisas que não estão no projeto de Deus. Ela partiu e os filhos ficou desviados. E quando ela partiu, o filho mais velho, segundo o testemunho do pastor Arnaldo, disse para ela assim, para o outro, disse, fulano, nosso pai partiu, nossa mãe partiu, nós agora vamos dar uma arrumada aqui na nossa casa, vamos conservar aquilo que ele deixou para nós. Tá bom. E disse que quando eles arrastou o guarda-roupa do lugar, estava o sinal dos 2 joelhos dela lá marcado naquele soalho, onde ela orava por eles. E diz que naquela hora um abraçou o outro e reconciliaram. Ela não recebeu em vida, mas ela recebeu depois de morte a salvação dos filhos. Então, oração, ela tem resposta. Se você está orando, continua orando. Se nós estamos orando, vamos continuar orando. Aleluia, que a bênção vai chegar para a glória do nome de Jesus. E eu aqui quero agradecer ao meu pastor pela rica oportunidade, tá? E agradecer a Deus e aos irmãos que nos ouviram nessa noite. Que Deus em Cristo abençoe a todos. Obrigado. Amém.